Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal mensagemdaultimahora.org.br. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a esta série que temos aqui no nosso canal, esta série que tem como tema Olhai para mim e sereis salvos. Nós estamos caminhando já há algumas semanas dentro desta série, finalizando hoje, mais dessa série que cremos que pode ter te ajudar no seu posicionamento, no posicionamento da sua fé em Deus através da sua palavra. Esse é o nosso objetivo. Se nós temos atingido este objetivo, então cumprimos o nosso propósito. E desejamos que Deus esteja te abençoando e te ajudando a tomar decisões corretas, postura correta, que é o que mais tem faltado hoje entre as pessoas na igreja e entre as pessoas. É o posicionamento correto. Quando nós não estamos bem posicionados, naturalmente nós ficamos sujeitos às consequências desta falta de posicionamento, né? Quando nós estamos posicionados de forma incorreta, nós estamos incorrendo em riscos, né? É a mesma coisa de você estar, por exemplo, eu não vou nem dizer andando em cima de uma corda, porque isso seria algo para um equilibrista, né? Mas se você está andando, por exemplo, numa ponte, mesmo que tenha ali as guardas, as proteções do lado, né? E uma ponte estreita. E se você não se cuida, se você não está devidamente bem posicionada, e você começa a andar de qualquer jeito, bate na margem daqui, bate na margem dali, e é uma ponte estreita, você está correndo o risco em algum momento de cair dessa ponte, de acontecer um desastre na sua vida, tá certo? Agora, quando você está bem posicionado, você está bem centralizado, é uma ponte estreita, só cabe você. Mas você está muito bem posicionado, você está muito bem equilibrada, você vai no meio dessa ponte. As laterais te servem de apoio, mas você não precisa nem segurar nas laterais, você vai no meio. Você caminha de peito erguido, de cabeça erguida, pernas firmes. Você vai caminhando nesta ponte estreita e você atravessa sobre um abismo. A queda seria fatal, mas você ergue a sua cabeça e segue firme, anda firme, seguro do que você está fazendo, que você está bem posicionado, bem posicionada. Você imaginou já isso? Então, é isso que você precisa fazer na sua trajetória espiritual. Você está andando sobre um abismo. Um abismo. O mundo espiritual, ele é um abismo. O mundo espiritual, a condição que o mundo se encontra hoje, é um abismo. Cair é perdição, você se perde, é desastre. Mas você pode firmar a sua fé em algo, você pode olhar para algo, ter a sua visão clara, objetiva, de onde você quer chegar, e você chegará do outro lado. Você atravessará por sobre este abismo com segurança, com garantia. Garantia que você vai chegar e ter êxito nessa trajetória. E ao chegar do outro lado, você vai herdar, você é um herdeiro, é uma herdeira da vida eterna. Só não pode dar bobeira de perdê-la, de perder isso que você é herdeiro. Porque uma herança você pode perder. Herança no sentido natural. A depender do que você fizer, você pode ser penalizado, perder aquela herança. Certamente você não quer perder a vida eterna. Você como cristão, como cristã, você quer herdar esta vida eterna, você quer tomar posse dela, você quer viver a vida eterna. Então, para isso, você precisa estar bem posicionado. Você precisa ter a sua cabeça erguida, bem posicionado, bem posicionada, precisa tomar decisões seguras. E para tomar decisões seguras, você tem que estar olhando para quem pode te direcionar
a tomar decisões seguras. Então, Isaías 45, versículo 22 e 23 diz: Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, todos os moradores da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra da justiça e não tornará atrás. Que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Olhai para mim e sereis salvos. A palavra de Deus nos diz: Deus exige que nós olhemos para Ele, para a sua palavra. Se nós dedicamos a nossa vida a olhar somente para Ele, nós estamos seguros. Nele nós podemos confiar. Nada mais. Temos que confiar em Deus. Agora, nessa trajetória, naturalmente haverá distrações, haverá questões, coisas que acabam se tornando distrações. E uma das distrações, uma das coisas que mais levam as pessoas a se distraírem, distrair o seu olhar, deixar de olhar para Cristo, deixar de ter o foco, a visão direcionada para Cristo, de olhar para outra coisa, em especial para o que o homem faz, para o que uma organização faz, para o que um sistema faz. A ferramenta que pode ser usada por Deus, mas também é um perigo, é o dom. O dom é algo que é atrativo. As pessoas se atraem. Dom de cantar, dom de pregar, dom de orar pelos enfermos e eles serem curados, dom da profecia e vários outros. Então, é muito sério isso. Nós estamos finalizando esta série e estes últimos 2 temas que nós tratamos, você deve ter percebido, foram temas profundíssimos que a gente precisa olhar com mais atenção. Poderíamos tratar de outros temas aqui dentro desta série, mas vamos nos limitar a estes 2 e finalizamos esta série. Embora durante toda a série foram trabalhados diversos temas importantíssimos para o seu posicionamento, mas esses 2 últimos são sensíveis. Primeiro, a analisar, o examinar e ver que a condição atual de que nós estamos, como tratamos na semana passada, a condição atual, ela dá indícios de julgamento e não de bênçãos. Isso é muito sério. Devemos examinar com muita atenção. Em especial, a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulos 3 e 4. Analisar com muita atenção. Analisar sob a inspiração do Espírito Santo, sob revelação. Porque muitas coisas que são citadas ali podem passar-se desapercebidas por aqueles que não tiverem revelação. Por aqueles que não olharem as cartas do apóstolo Paulo aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e também a Timóteo e outras, todas as cartas do apóstolo Paulo, mas em especial a carta do apóstolo Paulo aos Efésios e essa carta a Timóteo. Porque é um apóstolo escrevendo para um líder, ordenando um ministério de um líder. E se nós não temos a clareza da necessidade de termos líderes muito bem posicionados, de acordo, alinhadíssimos com a palavra de Deus, nós estamos correndo o risco de sermos mal orientados, de sermos orientados de forma que não nos apercebemos
a necessidade de posicionamento, de decisões corretas, e isso coloca em risco. Nos coloca em risco, andando sobre abismos como estamos andando. Então veja bem, sermão Olhando para Jesus, parágrafo 88. Se você não sabe do que se trata, está entrando agora, conhecendo o canal agora, não sabe do que se trata a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, tem link abaixo dos nossos vídeos que leva para uma série Você Crê na Bíblia. Acesse essa série, mesmo que você já conhece a mensagem, acesse essa série, assiste os conteúdos que tem ali, vai certamente te ajudar a compreender melhor, inclusive a sua fé, a mensagem, diante de tantos diz que não diz, de tantos calúnias, de ataques e outras coisas, de pessoas que nunca creram na mensagem, que não têm noção do que é a mensagem. Diz que foram seguidores da mensagem, mas seguiram como seguiram Jesus, mas nunca compreenderam a mensagem, nunca foram de fato, nunca receberam a mensagem como ela é. Então, né? Mas é bom que você, que crê na mensagem, que tem procurado viver a mensagem, é bom que você se aproprie de conhecimentos para não ser enganado, não ficar titubeando na sua fé, para crer com segurança naquilo que você crê. Não como uma religião, porque a mensagem não é religião. Não como um credo, porque a mensagem não é credo. Não como uma forma de construção de denominações e de sistemas organizados, porque a mensagem não veio para isso. Tudo que for sistema organizado, que porventura diz que prega a mensagem, está fora da mensagem. E é preciso ter clareza com relação a isso, porque senão você vai ser enganado, vai ser enganada. Você vai passar a viver sobre uma organização que é o que a mensagem condena. Condena por quê? Porque já falamos aqui reiteradas vezes. Organização é obra do ministério da serpente. A serpente era um instrumento do ministério satânico. Todo ministério que está organizado e que vive cerca daqui, cerca dali, que está de qualquer forma organizado, ele tem por semente, tem por pai Satanás. É ministério satânico. Ele veio de uma organização criada pelo inimigo. Então você deve ter isso muito claro. E quem está dizendo isso é a mensagem. A mensagem já tratamos aqui no canal, inclusive, trazendo a fonte de que as pessoas estão adorando hoje Satanás, achando que estão adorando a Deus. E por que estão adorando a Satanás? Porque elas estão adorando a Deus por meio de uma organização, por meio de um ministério que foi quem levantou a serpente. A serpente foi extinta, o ser serpente foi extinto, mas o ministério permanece. E permanecerá até que Cristo elimine tudo que é tipo de organização humana. Até então, o ministério da serpente permanecerá ativo e fazendo e destruindo fé, a fé das pessoas, através da construção de organizações. Então é preciso ter clareza no que você crê, preciso ter clareza naquilo que você segue. Do contrário, você está correndo o risco de ser enganado, enganada. Então veja, olhando para Jesus, parágrafo 88, gostaria de dizer uma coisa antes de orar pelos enfermos. Muitas pessoas têm uma impressão errada sobre um dom. Um dom não é algo que Deus lhe dá para sair e dizer, bem, vou até ali e escolho isso, e pego isso, e faço isso. Isso não são os dons. Dons não são dados para a pessoa crescer, levantar o narizinho, colocar um anelzão no dedo e ficar ali
expondo o seu anel, porque ele tem um anel de doutor, um anel de apóstolo, ou seja lá o que for o título que ele esteja utilizando. Não, dom não é dado para isso. Você vai ver para que é dado o dom. Muitas pessoas pensam assim, mas estão com uma impressão errônea. Um dom de Deus é você simplesmente saber como sair do caminho para Deus usá-lo. O verdadeiro dom de Deus, seja ele do pastor, do evangelista, do apóstolo, do mestre, do doutor, seja lá de quem for, o verdadeiro dom faz com que o homem, faz com que aquele vaso que tem o dom, ele saia da frente. E ele diga, não é só sair da frente fingindo, não. Eu saio da frente, eu deixo Deus trabalhar, mas eu deixo que o povo fique olhando para mim e me prestigiando, e eu me sinto grande com relação a isso. Não. O verdadeiro dom, quem tem dom e age verdadeiramente como deve agir um verdadeiro servo de Cristo, ele diz: não olhe para mim, não olhe para o dom. Esse dom Deus pode tirar de mim a qualquer momento, Deus pode me derrubar, Deus pode tirar minha vida, Deus pode... Não olha para o meu dom. Eu posso cair, eu posso errar, eu posso causar um escândalo. Então não olhe para mim, não olhe para o dom, olhe para a palavra. O verdadeiro, aquele que tem o dom verdadeiro de Cristo, ele leva as pessoas, ele usa o dom para levar as pessoas para olhar para Cristo, para a palavra de Deus. Esse valoriza o dom que Deus deu, esse jamais ficará em dívida, não vai para julgamento. Agora, aquele que tem o dom e que usa o dom para crescer, para se engrandecer, para levar as pessoas para olhar para aquele dom, se aproveita daquele dom, esse está correndo risco de ir para julgamento e levar pessoas a julgamento. Então isso tudo aqui é um dom. Vem, enquanto você estiver em si mesmo, você não tem dom verdadeiro, você não está agindo de forma verdadeira. 90. Assim, pois vocês que estão assentados aí, não ousem olhar para nenhum homem. Não ousem olhar para nenhum homem. Olhem para Cristo. Ele é o único. Mas ele prometeu que nos últimos dias se manifestaria em carne humana, como ele fez lá em Sodoma. Mas agora, a sua carne, a minha carne. E vamos abrir os nossos corações e afastar os nossos próprios pensamentos e deixar que a palavra siga seu curso nesta noite. Então veremos os grandes dons de Deus, de seu Espírito manifestados diante de nós. Não ousem olhar para nenhum homem. Olhem para Cristo. Ele é o único. Não ousem confiar em dons. Mas aquele pregador tem um dom de pregar, um dom de manejar a palavra que faz com que as coisas se tornem claras para mim. Eu consigo compreender. Quando ele prega, eu consigo compreender questões que eu nunca tinha compreendido da palavra de Deus, eu compreendo. Amém, graças a Deus. Olhe para esta pessoa que tem este dom. Ore por ela. Ore para que Deus mantenha sobre ela a sua misericórdia, para que nunca isso venha subir à sua cabeça, para que essa pessoa venha se sentir mais do que o seu irmão, do que a sua irmã. Ore para que Deus o mantenha humilde com o irmão, com a irmã, humilde diante de Deus,
para que Deus continue trabalhando através dele e ajudando a fé de outras pessoas que não têm aquele dom, que não têm aquela facilidade de compreensão. Ore por ele. Ore por esta pessoa que tem esse dom. Ah, mas tal fulano tem um dom de cura. Sim, isso é real. Pessoas podem ter um dom de cura, de orar para enfermos. Já contamos aqui uma experiência que tivemos de estar junto com um pregador que tem o dom de cura. E, inclusive, contamos uma das experiências aqui de a gente sentir quando virtude saiu desse pregador. Isso é real. Isso é real. É verdade. Mas a grande questão é o homem que tem dom de cura, dom de pregação, dom de cantar, de não deixar que isso suba à cabeça. Ou seja, de ser equilibrado, de manter-se equilibrado. Esse é o maior desafio. Então, se tem algo que você pode fazer para alguém que você reconhece que tem um dom, seja o dom que a pessoa tenha, ore por ele. Ore por esta pessoa. Ore e peça a Deus que o guarde, porque a luta é grande. A tentação é grande. O inimigo vai tentar de todas as formas, tentar derrubar essa pessoa. Porque derrubar aquele que tem dom é um trunfo. Causar escândalos através de alguém que tem um dom é um trunfo para o inimigo. Causa escândalos, atrapalha a fé das pessoas. Então, o que nós devemos fazer não é olhar para a pessoa e tratá-la como alguém maior, porque ela não é. Ele é um homem, ele é um ser humano como você, como eu. Não tem nenhuma diferença. Não devemos jamais tratar alguém de forma diferenciada, quanto menos torná-lo um ídolo por causa de um dom. Isso pode fazer com que a pessoa caia, mas devemos nos dedicar, se podemos fazer algo para ajudar, é orar por aquela pessoa, para que Deus o abençoe cada vez mais, use o seu dom e para que esta pessoa dedique-se a ter cada vez mais, estar disponível nas mãos de Deus, para que Deus a use, para que ela abençoe outras pessoas, mas sem que aquilo venha fazê-lo sentir-se maior, grande, porque se isso acontecer, a queda é fatal. A queda é fatal e prejudica muitas outras pessoas que têm fé. Então isso é muito sério. Jamais olhe para uma pessoa, jamais olhe e direcione a sua fé para um homem ou para uma organização criada por um homem. Firme a sua fé em Deus. Então veja, parágrafo 92. Final do parágrafo. Mas se eu viesse como alguns de nossos irmãos, diria: Deus me deu um dom de cura. Você sabe o que é o dom de cura? Dom de cura é fé na cura. Aquele que tem dom de cura, Deus dá o dom de cura para um homem, para uma pessoa, para um ser humano, para que ele ajude outras pessoas a crer na cura. Não é a pessoa que tem o dom que ele que cura. Ele tem um dom para facilitar, para ajudar as pessoas a terem fé na cura. Fé em Deus. Então ele trabalha de uma forma, ele tem um dom para trabalhar com as pessoas de forma que as pessoas passam a crer na cura. Isso é o dom da cura. E muitas pessoas acham que aquela pessoa tem poder de curar. Não. A mensagem vem e nos esclarece. O dom da cura não é que aquela pessoa cura, que aquela pessoa põe a mão sobre a outra pessoa e a outra pessoa é curada. O dom da cura é Deus, através daquele ser, daquela pessoa, ajuda o doente a receber, a ter fé de cura. Esse é o dom da cura. Esse é o dom da cura. O dom da pregação é algo que
facilita, aquele que tem o dom da pregação, ele facilita o outro a compreender, mas quem compreendeu foi o outro, ele não tem como colocar a compreensão na cabeça do outro, na mente do outro, ele não tem como compreender, como eu te faço uma transferência de compreensão, não é possível. O que ele faz é ajudar a outra pessoa a compreender. E o dom da cura nada mais é do que isso. Quem tem dom de cura, ele ajuda a fé do irmão, ajuda a fé da irmã, para que o irmão, para que a irmã que está doente, creia em Deus, creia no poder da cura e seja curado. E seja curada. Então, esse é o dom da cura. Então, veja, você sabe o que é o dom da cura? Fé na cura. Você simplesmente libera sua fé para orar por alguém. Isso é o que é um dom de cura. E muitas pessoas se engrandecem porque têm o dom de cura. O dom de cura é apenas isso. É apenas uma forma, uma habilidade que a pessoa recebeu de Deus para ajudar o doente a receber, a ter fé de nível que ela possa receber a cura que vem de Deus. E todo ministro deveria tê-lo, toda pessoa. Você deveria ter o dom da cura. Todas as pessoas, não precisa ser um ministro, não precisa ser um pregador para ter um dom de cura. Dons são dados sem arrependimento. A pessoa pode não ser um pregador e receber um dom de cura. É esta facilidade que ele tem de direcionar a sua fé, ajudar, às vezes numa conversa, ajudar a outra pessoa a receber cura que é de Deus. Então veja, finalizando, o poder que te cura está dentro de você, dentro de mim, dentro de você. O que você precisa é direcionar a sua fé para receber, fazer este poder funcionar para que o seu organismo seja curado. O poder que te cura está dentro de você, o Espírito Santo. Você só tem que deixá-lo operar. É assim que se faz com relação ao Espírito Santo. Ele está dentro de você. Você simplesmente bebe da fonte inesgotável de Jesus Cristo e ele produz os frutos do Espírito. Não ouse olhar para dons, confiar sua fé em dons. Seja agradecido se você tem um dom, seja agradecido pelo dom que Deus te deu, mas não ouse olhar para o seu próprio dom. Não ouse olhar para o dom de uma outra pessoa e confiar a sua fé, porque tal pessoa tem um dom. Não. Sempre, independente de qualquer dom que você possa admirar, confie em Deus, através da sua palavra. Firme a sua fé em Deus, através da sua palavra. Senhor Jesus, finalizando mais esta série, Pai, nós pedimos que todas as bênçãos do céu sejam derramadas sobre esta vida, sobre esta família, sobre estas pessoas que acompanharam esta programação, que elas sejam abençoadas, curadas, libertas, alimentadas e que tenham a clareza espiritual, a visão espiritual de enxergar quem elas devem realmente olhar, para onde, de que forma, com qual intensidade. Firmar-se somente na tua palavra, olhar para o Senhor, para nada mais. É esta bênção que nós pedimos sobre todas as demais, porque essa é a sobressaliente. É a revelação da tua palavra, para firmar a fé de forma que fique segura, segura para herdar a vida eterna. Nós te pedimos estas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue te abençoando, Deus continue falando ao seu coração e nós nos falamos em breve aqui, através dos canais, ou melhor, através dos conteúdos aqui
do nosso canal. Deus te abençoe, Deus te guarde e até uma próxima oportunidade.